agora, na doce e poderosa paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A paz do Senhor, quem vos saúda neste momento é a tua irmã em Cristo, Adriane Santos. Irmãos, nesta manhã de quinta-feira, vou estar com os irmãos vendo alguns versículos bíblicos que falam acerca do ministério do batismo. Hoje é quinta-feira, pedindo aos irmãos perdão, porque ontem não foi possível eu estar entrando no ar, porque o normal é às quartas-feiras, mas não foi possível ontem estar entrando no ar. Então passei para o dia de hoje, quinta-feira, para que nós possamos tirar esse momentinho especial para estar examinando e refletindo um pouquinho na palavra de Deus. E nesta manhã, como eu disse aos irmãos, nós vamos ver alguns versículos bíblicos que nos ensinam o que é o batismo, para que o batismo e a forma certa de se batizar. Porque nós sabemos que existe vários tipos de batismos, mas agora nós vamos falar acerca do batismo que vem de Deus, do batismo a qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou, e os exemplos que foram deixados pelos apóstolos, pelos profetas e pelo próprio Jesus, que também se batizou ali no Rio Jordão, nas águas correntes. Nós vemos que o nosso Jesus, mesmo sem pecados, se batizou antes de se iniciar o teu ministério, para deixar para nós este exemplo, e para ter comunhão com Deus e iniciar o nosso ministério na presença de Deus, é necessário que nós venhamos a nos batizar, irmãos? Mas, como eu disse aos irmãos, um batismo que vem de Deus, porque existem vários batismos errados e enganosos que contrariam os ensinamentos de Deus, ou seja, que contrariam a sã doutrina, porque doutrina significa conjunto de princípios bíblicos, significa ensinamentos bíblicos. E a palavra de Deus, capa a capa, ela é princípios, irmãos? Ensina-nos a como verdadeiramente agradar ao nosso Deus em toda nossa maneira de viver. Existem os batismos da Igreja Católica, a qual é totalmente abominável aos olhos de Deus, onde se batiza ali crianças, sendo que a palavra de Deus nos ensina a batizar pessoas adultas e conscientes, pessoas que arrependeram-se dos seus pecados e desejam uma vida nova para com Cristo, porque o batismo significa a morte do cristão para o mundo e o novo nascimento do cristão na presença de Deus. Porque a palavra de Deus nos mostra que o batismo é a morte, irmãos, do velho homem, uma confirmação da morte do velho homem, para que nasça uma nova criatura, porque a palavra de Deus ensina que aquele que não nascer de novo, de maneira alguma, pode entrar no reino de Deus. Quando o Senhor instruía ali a Nicodemos, aquele que não nascer de novo, de maneira nenhuma, pode alcançar o reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. É verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, de maneira alguma, pode ver o reino de Deus. Como eu disse aos irmãos, em outra feita nós vamos estar estudando, acerca do novo nascimento. Eu preparei o estudo também do novo nascimento, preparei o estudo do batismo, e nesta manhã eu quero estar explanando mais com os irmãos acerca
do batismo. E no próximo estudo, né, vamos estar falando então do novo nascimento, porque o batismo é a morte do velho homem e o novo nascimento é nascer para Cristo Jesus, abominando o pecado para viver uma vida nova com Cristo. Bom, nós vemos aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 ao 32, que diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha a ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é o qual eu disse que após mim viria um, que era antes de mim, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu batizando com água. E João testificou que viu o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Nós vemos aqui, irmãos, alguns versículos do princípio do ministério do batismo, que foi iniciado pelo nosso irmão João Batista, né? Ele foi o que iniciou o ministério do batismo nas águas. E aqui ele está falando um pouquinho acerca desse batismo, a qual ele batizava com água, né? Mas que aquele que batizaria com o Espírito seria aquele que viria após ele, mas que já era antes dele. Ou seja, desde o início, o nosso Jesus sempre foi, né? Sempre existiu. Mas, porém, a palavra de Deus nos ensina, no princípio deste livro, que o Verbo se fez carne. Ou seja, Jesus, desde o princípio, já estava com o Pai. Isso você vai ver no início aqui do capítulo 1, né? Chega a falar que ele já estava com o Pai, e já era com o Pai, mas em seguida o Verbo se fez carne, né? E veio a este mundo. Então no início já era, como nós vemos ali no livro de Gênesis, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um com sua função poderosa, né? Aleluia, na vida do homem. Então João explicou um pouquinho desse mistério. Embora Jesus ia cumprir o ministério dele após o de João, mas João deixou bem claro para aqueles que o ouviam que Jesus já era antes dele e muito mais digno, né, do que ele. E este seria o que tiraria o pecado do mundo. E João veio batizando com água, né, para que depois do batismo com água pudesse vir o batismo com o Espírito. Então eu creio que por este motivo o ministério de João se iniciou primeiro, porque João batizava com água, mas após ele viria aquele que batizava com o Espírito. Então é muito importante, irmãos, irmãs, o batismo nas águas, para que o Espírito Santo possa se repousar poderosamente sobre nossas vidas. Mas vamos continuar com a leitura, lembrando também que não é somente se batizar e continuar vivendo a mesma vida para ser cheio do Espírito Santo, não. Mas a palavra de Deus ensina que após o batismo nasce uma nova criatura, o pecado ficou para trás, os velhos costumes, manias ficaram para trás e verdadeiramente tudo se fez novo. Então nada adianta se batizar e sair do batismo e continuar pecando, né, contra Deus, porque batismo significa arrependimento dos pecados. Então, se não houver
aleluia, renúncia, né, dos pecados, é porque verdadeiramente não houve arrependimento algum, e esse batismo então não serviu para te justificar dos seus pecados diante de Deus. Agora vamos ler aqui no livro ainda de aleluia, Jesus, onde nós lemos aqui no livro de João, capítulo 1, mas agora nós vamos ler no versículo 33, 34, 35 e 36, que vai confirmar ainda mais, aleluia, o que nós lemos anteriormente e as palavras que foram ditas em meus lábios pelo Espírito Santo. Diz assim, aleluia, e eu não conhecia, João Batista falando, irmãos, olha que tremendo, e eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse, sobre aquele que ver descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. E no dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 discípulos, e vendo passar a Jesus, disse-lhes, eis aqui o Cordeiro de Deus. Olha que tremendo, irmãos. Como que João Batista sabia, né, que Jesus era o prometido, que viria tirar o pecado do mundo. Nós vemos que por intermédio de uma revelação, João Batista já tinha sido, aleluia, orientado para discernir quando viesse o verdadeiro Cristo. E ele foi direcionado e orientado pela boca, né, pela palavra do próprio Deus. Porque ele aqui chegou a afirmar, eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse. Ou seja, o próprio Deus que o deu, aleluia, a ordem, a missão, o mandamento de batizar com água, falou a ele que ele iria preparar o caminho de Jesus e iria iniciar o ministério do batismo, e que em seguida viria, aleluia, Jesus, o Filho do Homem. E para que ele pudesse discernir quem era o Filho do Homem, então o nosso Deus falou a ele que ele veria, aleluia, o Espírito repousar sobre a cabeça do Filho de Deus, ou seja, o Espírito Santo, né, que veio em forma de uma pomba, assim como foi revelado, aleluia, ao nosso irmão João Batista. Porque João Batista já batizava muitas pessoas ali, né? Ele já havia iniciado aquele lindo ministério. Então ele ensinava as pessoas a arrepender dos seus pecados, a arrepender das suas práticas mundanas, para iniciar uma nova vida em Cristo. Então, como eles já, aleluia, Jesus, estavam se batizando, o nosso Jesus mostrou a ele, o nosso Deus, melhor dizendo, mostrou a ele que haveria um sinal para que ele pudesse discernir quando viesse, aleluia, o Filho do Homem, ou seja, quando viesse a se iniciar um novo ministério, né? Que era o ministério do nosso próprio Jesus. Porque como nós vemos, quando Jesus começou a curar, quando Jesus começou a libertar e a fazer tantas coisas a qual a palavra de Deus ensina que ele faria, então logo veio a morte de João Batista. Mas João Batista também partiu com Cristo, aleluia, apesar da sua morte, muito feliz e alegre, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo e não visava, aleluia, o teu próprio bem-estar, mas queria simplesmente fazer a vontade de Deus. Então, nós vemos que quando João Batista estava prestes a ser morto, né, por pregar a palavra, ele mandou os discípulos seus a Jesus e perguntar se ele é aquele que viria, né, após ele.
E o que Jesus respondeu-lhe? Fala a ele que os coxos andam, que os surdos ouvem, que os mudos falam. Fala a ele os sinais que vós tem visto. Então, quando os discípulos retornaram até João Batista, e João Batista entendeu que o ministério de Jesus já havia se iniciado, então ele entendeu também que chegou a hora da tua partida. Porque iniciou-se ali o ministério de Jesus, o que ele veio somente preparar. João Batista nasceu com esta missão de preparar o caminho, aleluia, do nosso Jesus. Então, quando ele foi preso por causa da palavra, né, irmãos, e mandando seus discípulos ali, ouviu de Jesus essas palavras, que os coxos já andavam, né, que os surdos já ouviam, que os mudos falavam. Então João Batista, automaticamente por essas palavras, entendeu que a tua hora era chegada e que o ministério do nosso Jesus se iniciava, a qual ele foi enviado somente para preparar. E ele diz que sabia, né, irmãos, que esse era o que viria, mas ele somente mandou perguntar para ter a certeza que era chegado o momento da tua partida. Porque quando nós vemos aqui que João batizou Jesus, o próprio Deus já testificou que aquele era o Filho do Homem. Ou seja, o próprio Deus já testificou a João Batista que aquele era o próprio Jesus. Então nós vemos, pelo que nós lemos aqui, que João Batista reconhecia Jesus como, aleluia, Jesus, né? Tanto é que quando ele veio a se batizar diante do apóstolo ali, né? Diante de João Batista, melhor dizendo, ele sabia que era Jesus. Tanto é que ele não queria batizar a Jesus, né? Mas Jesus falou a João Batista: é necessário para que se cumpra a justiça. E aqui nós vemos que João Batista já orientava os seus discípulos dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus. Ele vendo a Jesus, estava com 2 dos seus discípulos, né? Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, já preparando os seus discípulos para ser seguidores de Jesus, porque ele sabia que ao iniciar o ministério de Jesus, ele iria partir com Deus, e que ele já orientava os seus discípulos que após a sua partida, eles deveriam não seguir a outro qualquer e nem acreditar em outro que viesse, mas eles deveriam crer e seguir a Jesus. Por isso que ele enviou os seus discípulos quando estava preso, né, a perguntar a Jesus se ele era aquele que curava, era aquele que libertava, era aquele que fazia milagres. É claro que João Batista já sabia, mas ele queria também uma confirmação para os seus discípulos se tornarem seguidores de Jesus. Então seus discípulos foram e perguntaram essas perguntas a Jesus, e assim os seus discípulos também entenderam que aquele era o Filho de Deus, e João Batista também entendeu que era o fim da tua jornada. Então eis aí um grande mistério, né? João Batista iniciou, e quando se iniciou o profeta, aleluia, quando se iniciou o ministério de Jesus, então João Batista sabia que estava próximo à tua partida. Então vejamos aqui ainda no livro de João, aleluia, Jesus capítulo 1, 19 ao 28. Livro de João, capítulo 1, 19 ao 28, que diz assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E ele confessou dizendo: eu não sou o Cristo. E eles perguntaram então: quem és tu? És tu Elias?
E ele respondeu: não. És tu profeta? E ele respondeu: não. Então nos diga, quem és tu, para que demos resposta àqueles que nos enviou. O que tu dizes de si mesmo? Então João Batista lhe respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Irmãos, vejamos aqui uma breve pausa, né? Que uma confirmação do que eu disse a vocês, que ele sabia que ele era somente enviado para preparar, aleluia, o caminho do nosso Jesus. Então, quando o nosso Jesus iniciou o teu ministério, João Batista entendeu que era chegada então a hora da tua partida. E vamos continuar aqui na leitura que diz: e os que lhe perguntavam eram fariseus, e eles lhe perguntavam ainda: por que batizas, pois, se tu não és Cristo, nem Elias, nem profeta? João respondendo disse-lhe: eu vos batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheces. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mais uma confirmação, né, irmãos? João sabia desde o início que Jesus era o Filho de Deus. Tanto é que ele citou que aquele que havia de vir já estava no meio deles. Porém, o povo ainda não o conhecia, mas que João, que era tido como um grande homem de Deus, confessou não ser digno nem mesmo de desatar as correias de suas sandálias. Então, quando nós vemos, irmão, aquela feita a qual João enviou seus discípulos a Jesus, não foi porque ele não sabia que Jesus era Filho de Deus, não, mas era para que os seus discípulos o aceitassem e o seguissem, porque desde o início João Batista sabia que Jesus era o enviado de Deus. Então nós estudamos um pouquinho acerca do início do ministério do batismo, quando se iniciou o batismo nas águas correntes. Então é importante, irmãos, observar que o batismo acontecia em águas correntes, né? Não em tanques ou em piscinas, não. Mas nós vamos ler mais à frente alguns outros lugares a qual João batizou, mas que todos os lugares a qual ele batizou era lugar aonde havia muitas águas, lugar aonde era águas correntes. E nós não vemos na Bíblia momento algum a qual, aleluia, a Bíblia nos ensina a batizar em tanque ou em piscina, mas o batismo verdadeiro é o batismo em águas correntes, porque a palavra nos ensina que nós devemos seguir as pisaduras de Jesus. Então ele nos deixou este exemplo, não se batizando nem no tanque de Betesda e nem tampouco no tanque de Siloé, mas nós vemos que as pessoas faziam filas e até mesmo o próprio Jesus foi ser batizado no Rio Jordão. Ali iam as pessoas ao encontro de João para ser batizados por ele, mas nas águas correntes. Não tinha piscina e nem tanque, irmãos, porque muitas pessoas têm, como eu disse a vocês, aceitado em tuas vidas qualquer tipo de batismo, mas o batismo bíblico é o batismo
nas águas correntes. E os demais batismos não são citados nas Escrituras Sagradas. E se nós queremos seguir o batismo de Jesus, seguir as suas pisadas, irmãos, não precisa ir lá no Jordão, né? Lá em Israel, para lá, não precisa. Mas o importante é você batizar nas águas correntes. As águas não podem ser águas paradas, porque a velha criatura foi-se embora com as águas velhas, né? E ali levantou uma nova criatura em Cristo Jesus com as águas novas. Então, façamos uma breve reflexão, irmãos. Eu acho até muito interessante, né? Ouvi, aleluia, Jesus alguns anos atrás de uma pessoa a qual me instruía na fé, quando eu ainda não tinha conhecimento bíblico, né? Era nova convertida. A pessoa a qual Deus colocou no meu caminho, graças a Deus, para me ensinar as Escrituras, ela chegou a citar para mim: olha, o batismo é feito em águas correntes, assim como diz a palavra, né, irmão? Se não houver quem ensine, como saberemos? Assim como, aleluia, o eunuco falou a Filipe, né? Filipe falou: você entende o que lê? E ele falou assim: como vão entender se não ter quem explique? Então Filipe começou a explicar para eles. Então naquela situação, para ele, né, melhor dizendo, nesta situação eu me via também, porque como eu poderia aprender se não houvesse quem me ensinasse? Então é por isso que eu creio, né, que Deus me escolheu para este ministério de exortar, de ensinar, de redarguir, de repreender, porque como saberão se não houver quem ensine? Então, aquela pessoa a qual eu disse a vocês que me instruiu, ela disse para mim assim: o batismo acontece em águas correntes, não pode ser de modo algum em piscinas, porque eu, digamos assim, cresci na igreja aprendendo doutrinas de outros ministérios. Então, para mim, o batismo era comum em piscina. Eu pensava que podia se batizar em piscina, porque até mesmo antes de vir para, aleluia, o ministério que apregou a sã doutrina, eu havia me batizado em piscina. Então, pensava eu que o meu batismo seria aceito, né? Já que a Bíblia diz que o batismo é somente um, o que nós vamos também aprender um pouquinho mais à frente. Então, aleluia, aquela pessoa que me instruía disse para mim assim: o batismo é feito em águas correntes. O batismo a qual, aleluia, você se batizou ali na piscina não é válido diante dos olhos de Deus. Não foi o exemplo que o nosso Senhor nos deixou. E aquela pessoa dizia para mim: procura na Bíblia algum batismo que é feito em piscina ou em tanque. Olha ali para você ver para que serviu o tanque de Betesda e o tanque de Siloé. Ou seja, embora havia um dos tanques, né, qual o anjo agitava as águas e as pessoas desciam e eram curadas, ainda assim não foi escolhido por Deus para ser um lugar apropriado para o batismo. E então, irmãos, mediante a essas coisas, a essas palavras que eu ouvi, eu me interessei a aprender mais e mais e mais na Bíblia Sagrada. E então eu realmente vi que não há na Bíblia batismos em tanques. Embora havia águas ali, né, a qual o anjo agitava e pessoas eram curadas, ainda assim não foi escolhido por Deus, nem por Jesus e nem por nenhum dos apóstolos para ser local apropriado para um batismo. E aquela pessoa chegou a dizer ainda assim para mim também: pensa bem, as pessoas descem naquelas águas para ser morta, né? Digamos assim, os demônios ficam ali e acabou-se. Aquela pessoa se levanta e é uma nova criatura em Cristo, ou seja, dali se inicia uma nova vida.
Então, como que um vai descer numa água a qual o outro deixou ali a tua velha natureza, a qual o outro deixou ali a tua velha mania, os teus velhos costumes, e como que o outro vai descer e pegar tudo aquilo que o outro deixou, né? Ela colocou esta parábola para mim, né? Então, o batismo tem que ser feito na água corrente, ou seja, a pessoa desceu, se levantou e a água foi-se embora, levando tudo que não devia estar naquela pessoa, ou seja, levou aquela antiga mulher, levou aquele antigo homem, né? E ali levantou uma nova criatura para Cristo. E mais do que isso, irmão, mais do que esta parábola, a qual eu disse a vocês, nós temos principalmente como base a Bíblia Sagrada, a qual não nos orienta em momento algum batizar em tanque ou em piscinas, mas o batismo tem que ser feito em águas correntes. Muitos têm adotado essas práticas até mesmo dentro das igrejas, eu não sei porquê, talvez para poupar recursos financeiros, né? Mas o batismo a qual Jesus nos ensina, independentemente dos gastos, é nas águas correntes. Porque alguns fizeram piscina dentro das igrejas, né? Não sei porquê, como eu disse a vocês, talvez por não ter que gastar com caravana, né? Por não ter que gastar com gasolina, e colocaram ali piscinas dentro da igreja para batizar os fiéis, os cristãos, mas porém este não é o batismo aos quais a Bíblia Sagrada nos ensina, mas o batismo é em águas correntes. Então vejamos aqui no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz assim: apareceu João batizando no deserto e pregando o arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Irmãos, aqui nós vemos duas confirmações do que já foi citado até aqui neste estudo. Primeiramente, que o batismo é arrependimento, e depois que ele é feito em águas correntes. Então, batizar-se e continuar praticando as mesmas coisas, o seu batismo também não foi aceito por Cristo, assim como o batismo na piscina também não foi aceito por Cristo. Então, peguemos como base, né, a Bíblia Sagrada para a nossa vida. Arrependimento e águas correntes. Encontra-se aqui no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 4 e 5, para você que quiser conferir aí na sua Bíblia. Assim está escrito: João batizava no deserto, pregando o arrependimento. Então, o batismo não é simplesmente entrar nas águas, não, mas o batismo é o sinal de um arrependimento da velha vida, né? E uma concordância de viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então vejamos aqui no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Livro de Mateus, capítulo 28, 18 ao 20, que diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei convosco até o fim dos tempos. Palavras do próprio Jesus, né, irmãos? Vejamos aqui que Jesus afirmava que foi dada a ele toda a autoridade nos céus e na terra. E ele orientava os seus discípulos
a fazer discípulos, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E principalmente, irmãos, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. Então observe bem, além de Jesus passar aos seus discípulos a missão de continuar o ministério que João Batista iniciou, que é o batismo nas águas correntes, foi passado a eles também a missão de ensinar a palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus. Como eu disse a vocês, nada adianta o batismo sem a obediência. Se o irmão for até o rio, né, as águas correntes, e ali se batizar e não houver mudança na tua vida, ficou simplesmente sendo um banho. Assim como um ímpio qualquer vai lá no córrego, né, toma seu banho e volta para casa da mesma forma, da mesma mania, nos seus mesmos costumes. Então assim também é o cristão, quando se batiza e não muda o teu jeito de viver, não se deixa ser convencido, né, pelo Espírito Santo. Então simplesmente foi um banho e nada adiantou, de nada valeu para se justificar diante de Deus, porque o batismo é a justificação dos nossos pecados diante de Deus, quando se há arrependimento da vida velha e uma nova vida em Cristo, né? Então, se não houve arrependimento e se não houve nova vida, nada adiantou o seu batismo para justificação dos seus pecados e não haverá salvação. Então, o batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando as pessoas a qual desejam se batizar, né, a obedecer a tudo o que está escrito na Bíblia Sagrada. Esta missão foi passada por Jesus, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei convosco até o fim dos tempos. Irmãos, tremendo. Então, para verdadeiramente nós ter a certeza que Cristo está conosco em nossas vidas até a consumação dos séculos, é necessário nós estar obedecendo e ensinando, porque senão não tem como Cristo estar verdadeiramente em nós. Assim nós vemos no Velho Testamento e assim nós vemos também no Novo. Por que eu digo no Velho? Porque isso também foi falado a Salomão, né? Salomão, se você obedecer os meus preceitos, se você obedecer os meus mandamentos, se você obedecer as minhas regras, assim como teu pai Davi, então eu estarei contigo. Mas porém, se tu me deixar e fazer tudo o que eu tenho falado para que tu não faças, então eu não serei mais contigo. Então esta palavra foi confirmada aqui no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, que diz: ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês, e eu estarei convosco até o fim dos séculos. Então a certeza que Cristo está conosco é um complemento da obediência, né? Então, se não há obediência na vida do homem, em todo momento a Bíblia Sagrada, ela abomina, ela condena a desobediência. Agora vemos aqui no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 6, diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então vejamos aqui, irmão, crer é crer com obras, né? Nada adianta falar eu creio em Deus e as tuas obras reprovarem o que a tua boca falou. Então o crer com obras é o que foi nos ensinado aqui em Mateus 28, batizar e obedecer. Nada adianta o batismo sem a obediência à Bíblia Sagrada. Ainda que você se batizou em águas correntes, irmãos, se não morreu o velho homem, se não morreu a velha mulher, com certeza não nasceu
uma nova criatura, né? Para a justiça, uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quem crê e for batizado, irmão, será salvo, mas quem não crê será condenado. É um crer com obras, mudando a tua velha vida, né? Mudando as tuas velhas manias e sendo uma nova pessoa, um novo ser em Cristo Jesus. Então, vejamos aqui no livro de Atos, capítulo 8, 36 e 38, diz assim: prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco diz: olha, aqui a água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: se você pode, crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram as águas e Filipe o batizou. Então vejamos aqui, irmãos, essa passagem do eunuco, né, e de Filipe. Nós vemos que foi uma revelação do Espírito Santo a Filipe. Filipe estava ali, né, e o nosso Deus, aleluia, o nosso Jesus, revelou a Filipe que havia um homem que estava em um determinado lugar, dentro de uma carruagem, e enviou Filipe ir ali, porque aquele homem estava com a Bíblia Sagrada em suas mãos, porém ele lia e não compreendia aquilo que lia. E o nosso Deus, examinando o coração daquele homem, viu naquele homem o interesse de iniciar uma nova vida em Cristo. Ele viu no coração daquele homem, aleluia, Jesus, a vontade de aceitar a Jesus e de ser batizado, ou seja, de morrer para o velho homem e de nascer uma nova criatura em Cristo, porque isso é o que ensina, aleluia, acerca do batismo, a palavra de Deus. Então Filipe, se aproximando da carruagem daquele homem, né, aonde Jesus o enviou, ele viu que aquele homem estava lendo a palavra de Deus ali no livro de Isaías, né, aonde diz que como ovelha muda foi levado a matadouro, ali as escrituras aonde citava do próprio Jesus. Então, quando Filipe se aproximou daquele homem, ele perguntou para aquele homem: tu entende o que lê? E aquele homem, olhando para Filipe e com grande interesse em entender, ele disse: como posso eu entender se não ter quem me explica, se não ter quem me ensina? Como posso aprender se não houver alguém que me ensina, né? Disse aquele eunuco a Filipe. Então Filipe foi convidado por ele a entrar ali na carruagem e explicar a ele o que significava, né, aquela leitura. Então nós vemos que para entender a Bíblia Sagrada, irmãos, é pelo Espírito. Se o homem procurar uma interpretação de si próprio, ele vai interpretar a palavra de Deus carnalmente, porque a palavra de Deus, ela é discernida espiritualmente, e muitos têm distorcido o evangelho de salvação, de santificação, em coisas mundanas e profanas, porque têm olhado a Bíblia com um olhar carnal, com um olhar mundano. Mas porém quem olha e examina com a direção do Espírito entende que é necessário viver em espírito, em santidade, para ter vida com Deus. Então nós vemos que aquele homem, como não tinha o Espírito Santo, o nosso Deus enviou ali a Tiago, aleluia, melhor dizendo, perdoe, irmãos, enviou a Filipe, né, para ensinar a ele o que ele estava lendo, porque Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. Então Filipe ensinou a ele e aquele homem recebeu a palavra de Deus. Porque diz as Escrituras: conhecereis a verdade vos libertará.
Então a verdade a qual aquele homem ouviu naquele momento, não leu, né, irmãos, mas ouviu, porque quando ele leu, ele não entendeu, mas quando ele ouviu, então ele compreendeu e foi liberto. E após ele concordar, entender a palavra de Deus, ele perguntou então a Filipe: o que me impede de ser batizado? E Filipe falou, né? Se você crê de todo o coração, ou seja, se você entendeu o que eu te expliquei e aceitou, né? Embora não fosse a tua vontade, mas você aceitou a vontade de Deus, então nada impede de você ser batizado. Então aquele homem confirmou: sim, eu creio, né, em tudo que foi me ensinado, eu creio em tudo que você leu, no que você me explicou. E houve ali uma concordância. Aquele homem aceitou as palavras a qual foi colocada na boca de Filipe pelo Espírito Santo. Então não houve impedimento para que ele viesse a ser batizado, porque ele queria sim viver uma nova vida em Cristo. E ali ele foi batizado, né, irmãos? Então é importante o homem examinar as Escrituras, e se não entender, peça a Deus que envia, aleluia, alguém instruído pelo Espírito Santo para que possa entender a verdadeira palavra de Deus no sentido espiritual, porque ela é discernida espiritualmente. Todos que olham carnalmente têm provocado estragos dentro de igrejas, né? Então é importante seguir este exemplo a qual esse texto traz para nós, do eunuco e do, aleluia, Jesus de Filipe, né? Irmãos, o horário está indo embora, então vamos abreviar aqui lendo rapidinho no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 15, que diz assim: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir a justiça. E então João concordou. Então Jesus, não precisando ser batizado por ser ele Jesus, né, não tendo pecados, ainda assim ele se batizou em águas correntes, deixando para nós este exemplo. O cristão é necessário se batizar para iniciar uma nova vida. O batismo é representando a morte do velho homem e o novo nascimento, aleluia, de uma nova vida, né? Um novo nascimento de uma pessoa para com Cristo. Então nós vejamos aqui, Jesus se batizou, deixando para nós, por exemplo, o quanto é importante o batismo na vida do cristão, e ainda assim em águas correntes. Vejamos aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Palavras também do próprio Jesus, né? Falando do batismo feito por João e do batismo, aleluia, a qual seria feito por ele, né? Seria feito pelo Espírito, porque após a tua partida foi enviado, aleluia, o Espírito Santo a todos, né? Ali, todos reunidos, buscando, foram batizados pelo Espírito Santo. Então é acerca desse acontecimento, dessa promessa, é que Jesus dizia aqui: João iniciou o batismo com água, mas dentro de poucos dias, ou seja, quando ele partisse para o Pai, então aconteceria o batismo também com o Espírito Santo. Agora vejamos aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4 ao 6, diz assim: há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. E há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, por meio de todos e em todos. Então vejamos aqui, há um só corpo, um só Espírito, né, irmãos? A qual nós devemos aceitar um só Espírito, que é o Espírito Santo.
os demais espíritos, né? Nós sabemos que espíritos malignos são diversos, que são enviados para enganar a humanidade. Mas o espírito que vem de Deus, que é para a vida eterna, para a salvação, é o Espírito Santo. E ele nos ensinou que todos nós devemos ter essa esperança de receber a cada dia mais do Espírito Santo para discernir as coisas que estão ocultas aos olhos natural, aos olhos humanos, mas que o Espírito Santo abre os nossos olhos para que possamos compreender e não sermos enganados. Então este é o Espírito que nos convence dos nossos pecados e nos mostra a vontade de Cristo em nossas vidas. E aqui foi citado que há um só batismo. Agora, por que há um só batismo? Como eu disse a vocês, né, quando eu falava para os irmãos acerca de eu ter sido batizada, e eu pensava que não seria mais necessário me batizar novamente, porque no passado eu já havia sido me batizada na piscina, né? Um batismo que não vem de Deus. Então, quando eu fui para o ministério, a qual verdadeiramente apregou o que está na Bíblia Sagrada, fui orientada ali a batizar novamente. Então, eu fiquei focando nesse versículo, né? Como assim? Não há um só batismo? Mas depois eu parei para pensar, né? Na forma a qual eu fui batizada. Porque havia em mim muitas coisas a qual estavam em desacordo com a sã doutrina, e ainda assim fui batizada, porque não tinha entendimento, né, da palavra de Deus. E como muitos ensinavam que Cristo queria somente meu coração, e eu era uma pessoa muito vaidosa, então eu preferia acreditar no que eles ensinavam, porque eu não queria, né, irmãos, viver em espírito, mas eu queria viver a minha própria vontade, porque aquele que quer viver em espírito tem que estar em acordo, em não mais fazer a tua vontade, mas em fazer a vontade de Deus. E naquele tempo, como eu era uma pessoa muito vaidosa, eu preferi escolher uma porta larga, né? Aonde eu podia satisfazer o meu eu. Porque eu creio que muitas pessoas, embora não conheçam a fundo, né, o que é a doutrina, já ouviu falar da santificação. Mas muitas vezes lutam contra por não querer abandonar o teu eu, por não querer abandonar a tua própria vontade, por não querer abandonar a vaidade, por não querer abandonar os prazeres da carne, os prazeres mundanos, né? E assim me encontrava eu naquele momento. Então, eu cheguei sim a me batizar em um ministério a qual não condenava eu pintar os meus lábios, ao qual não condenava eu pintar as minhas unhas, a qual não condenava eu usar roupas curtas, né? A qual não condenava eu usar calça, a qual não condenava eu esticar os meus cabelos, a qual não condenava eu usar saltos altos, né? Então eu me batizei ali naquela igreja. Então quando eu parei para refletir na palavra de Deus, então eu vi que a minha vida, a qual eu vivi anteriormente, na época a qual eu fui batizada, estava totalmente em contrariedade com a palavra de Deus. E eu aceitava, porque, como eu disse a vocês, eu queria ser crente, mas não queria compromisso, né? A minha vida era a mesma. Embora era crente, membro de ceia, né, naquele ministério, minha vida não tinha mudança. Eu podia fazer o que eu queria, andar do jeito que eu queria, vivia uma vida sem regras, da mesma forma a qual eu vivia no mundo. Então não tinha diferença. Tudo que eu sentia vontade de fazer, eu podia fazer.
a minha vida continuava sendo a minha vida. E quando eu entendi a palavra de Deus, eu compreendi que eu não havia sido crucificada com Cristo, né? Assim como diz a palavra, que nós somos crucificados com Cristo, é a nossa carne, né? Para não mais fazer a nossa vontade, para não mais viver para nós, mas para que Cristo vivesse em nós. E na verdade a minha vida estava em contrariação com a palavra, porque eu vivia o meu eu vivia os meus prazeres, eu vivia os meus deleites. Então quando eu conheci a verdade que salva e liberta, né? Porque como está escrito, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Conhecereis a verdade vos libertará. Então eu conheci essa verdade, a qual o Senhor colocou na boca daquela pessoa, né? A qual me instruiu. E através dela me instruir, eu comecei a refletir no meu passado, na forma profana, né? A qual eu vivia. E pensava, então para que eu me batizei? Se na verdade eu nunca morri para mim mesma. Porque tudo que eu queria fazer, eu fazia. O que subiu ao meu coração, eu executava. Então eu continuava vivendo uma vida ímpia. E ainda sendo chamada serva de Deus. Por mim mesma, né, irmãos? Mas nunca pela Bíblia Sagrada. Porque pela Bíblia Sagrada, servo e serva é aquela que ouve e obedece, ainda que não seja a tua vontade, mas compreende que nós que estamos em Cristo, crucificamos a nossa carne com seus prazeres e concupiscências. E aquilo não estava em mim, porque não tinha havido renúncia, né? Mas eu vivia o meu eu. E a palavra de Deus diz que na vida daquele que não há renúncia, de maneira alguma pode ser chamado discípulo, né? Ou seja, seguidor de Jesus. Mas seguidor de Jesus é aqueles que não amam as suas próprias vidas. A palavra de Deus nos cita dessa maneira, até mesmo no livro de Apocalipse, né? Que os salvos seriam aqueles que não amaram até o fim as suas próprias vidas. Ou seja, nós não devemos amar as nossas próprias vidas, mas nós devemos amar a Deus. E a nossa vida tem que ser para fazer a vontade de Deus e para que, assim como está escrito em Colossenses, seja tudo para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Não vivendo nós, mas Cristo vivendo em nós. Então, um só batismo, irmãos, é isso. Porque muitos encontram-se enganados, assim como outrora eu também estava enganada. Um só batismo é batizar-se nas águas correntes, que é o batismo na qual Jesus deixou, e o início de uma vida nova. Por isso é um só batismo, aceito por Cristo. Porque se você se batizou e não iniciou vida nova, seu batismo não foi aceito por Cristo. Se você se batizou em tanque ou em piscina, que também está em contrariedade com a palavra, o seu batismo não foi aceito por Cristo. E por Cristo é aceito um só batismo. Assim como está escrito no livro de Éfesos, capítulo 4, versículo 4 ao 6, né? Um só batismo, ou seja, morte do velho homem e o nascimento de uma nova criatura para Cristo. Agora vejamos aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 23, que diz assim: João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado por ele. Irmãos, então vejamos que o batismo não acontecia somente no Rio Jordão. Igual muitas pessoas têm falado, né? O batismo era feito somente no Jordão. João Batista batizava somente no Jordão. Não. Aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 23, nos ensina que João batizava aonde havia
muitas águas, ou seja, águas correntes. E este rio aqui, Enom, que estava perto de Salim, foi escolhido pelo João, né? Foi escolhido por João para ser também um local de batismo, porque era um local onde havia muitas águas, o que nós entendemos como havia águas correntes, né, irmãos? Rios. Então o importante não é somente estar no Jordão, igual muitas pessoas têm pegado essa doutrina aqui da Bíblia para tentar nos afrontar, e até mesmo falando assim, se for para seguir o exemplo de Jesus, igual os irmãos pregam, né? Então é necessário ir lá para o Rio Jordão. Já ouvi, irmãos, pessoas para tentarmos atingir, por nós pregarmos a doutrina de Jesus e o batismo de Jesus, pessoas se levantar e falar dessa forma, porque quando a tua carne é machucada, muitos reagem, né? E não aceitam. Assim como quando Jesus pregava, a carne de muitos era ferida e eles não aceitavam e se levantavam contra Jesus e procuravam ocasião para o acusá-lo. Assim acontece também nos nossos dias, porque muitos, quando ouvem essa doutrina, a qual contraria a sua carne, né? A qual contraria a tua mania, o teu jeito, os teus costumes, começa então a entrar em confronto, mas não comigo, né? Mas com a própria palavra, porque eu creio assim como Jesus nos ensinou, quem se levanta contra essas palavras não está se levantando contra mim, mas se levantando contra o próprio Deus. Quem rejeita essas palavras, assim como diz o apóstolo Paulo, não rejeita a mim, mas rejeita o próprio Deus, que nos deu também o teu Espírito Santo, assim como está escrito, aleluia, Jesus, ali no livro de 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 4, adiante você vai encontrar essas palavras. Quem rejeita esses ensinamentos, não rejeita a mim, mas rejeita o próprio Deus, que nos deu também o teu Espírito Santo. Então, muitas pessoas, como eu disse, se levantam, né, dizendo, então todo mundo tem que ir para Israel para se batizar, porque só se pode batizar no Rio Jordão. Mas aqui nós vemos no livro de João, capítulo 3, 23, que o importante não é ser batizado no Rio Jordão, mas seguir o exemplo de se batizar em águas correntes, porque João Batista não batizou somente no Jordão, mas ele batizou ali em Enom, perto de Salim, e foi escolhido por ele por ser um local que havia muitas águas. Então vejamos aqui ainda no livro de Atos, capítulo 8, versículo 13, que diz assim, o próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então nós vemos aqui, irmãos, o batismo desse Simão, a qual é citado no livro de Atos, capítulo 8, 13, era um homem que anteriormente era um homem que exercia artes mágicas, né? Era um mágico e tinha iludido muita gente em Samaria, dizendo ser um grande personagem, ou seja, enganava as pessoas, né? Com as suas astúcias, as suas artimanhas, mas ele creu no Evangelho, a qual o Senhor colocava na boca de Filipe, e por ele crer, ele foi batizado. Irmãos, então ser batizado é a confirmação que nós cremos e concordamos com o que nós temos ouvido e aprendido de Deus. Por isso que a palavra de Deus nos ensina, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, aleluia, Jesus, porém, será condenado. Mas como eu disse a vocês anteriormente, é um crer com obras, né? De ser uma nova criatura e de viver uma nova vida. Então este homem creu nas palavras a qual Filipe pregava e se converteu. Mas nós vemos que houve um deslize na vida deste homem após o batismo. Porque ao ver que os apóstolos colocavam as mãos sobre a cabeça das pessoas e essas pessoas recebiam o Espírito Santo, este Simão
de tão maravilhado, né? Mas de não ter alcançado ainda isso de Deus, ofereceu dinheiro aos apóstolos para que pudesse também obter esse poder. Porque o que ele exercia anteriormente era farsa, né, irmãos? Era corrupção, era mentira. Então ele não havia se despojado disso completamente, porque ele foi tentar comprar o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é comprado, mas é dado pela obediência do homem à palavra de Deus. Então ele foi severamente repreendido pelo apóstolo Pedro, a qual falou para ele, né, que os pensamentos dele ainda eram pensamentos más e que o próprio Deus, né, iria o castigar e que o teu dinheiro o levaria à perdição, porque ele não deveria prender mais a tua fé no dinheiro ou nessas coisas, mas a tua fé deveria ser presa em Deus. Então, apóstolo Pedro repreendeu aquele homem severamente e mandou que ele orasse para que Deus o perdoasse. Então nós vemos, irmãos, arrependimento, né? Ele mandou que aquele homem se arrependesse, porque se ele tinha se convertido e se batizado, a tua fé, a tua crença deveria ser outra. E ele continuava com algumas manias, né, do passado, algumas crenças do passado, porque como ele estava acostumado a ganhar muito dinheiro em artes mágicas, ele pensou que dando dinheiro poderia também alcançar o poder de Deus. Então algo que ele trouxe do teu passado e foi severamente repreendido pelo apóstolo Pedro, para que ele não mais fizesse, mas para que se humilhasse, para que o Senhor o perdoasse daquele má pensamento, daquelas más palavras que ainda estavam escondidas em teu coração. Então aquele homem, ouvindo as palavras de Pedro, ele temeu e pediu a Pedro que ele mesmo orasse por ele. Talvez por medo, né, irmãos, de sua oração não ser ouvida, já que ele tinha pecado contra Deus. Ele temeu de a sua oração não ser ouvida e não ser respondida. Então ele pediu a Pedro: não, Pedro, ore tu mesmo por mim, né? Ou seja, tu és homem de comunhão com Deus, tu é homem, aleluia, a qual Deus ouve e responde, então ora por mim. Então este exemplo nós temos, irmão, nos mostrando também que após o nosso batismo, velhas manias ficaram para trás, velhos costumes ficaram para trás, velhas concordâncias, né, ficaram para trás, velhos costumes ficaram para trás. Não tem que estar presente nem no nosso coração e nem em nossa mente, e nem executando em nosso corpo. Ou seja, o que está na mente do homem desce para o coração e em seguida o homem executa. E isso foi o que aconteceu com este homem chamado Simão. Primeiramente ele pensou, desceu para o coração, então ele executou aquelas palavras pecaminosas. Então foi severamente advertido, né, repreendido por Pedro, que após o batismo, as velhas manias, costumes, até os pensamentos têm que ser renovados pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vejamos aqui no livro de Atos, capítulo 9, 18, diz assim: imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado. Ou seja, início de uma nova vida com Cristo. As escamas caiu do olho de Paulo, né? E ele se transformou num Paulo. Assim como tem o hino da harpa, né? A harpa sagrada, a harpa cristã, que diz assim: mas transformado foi em um Paulo, né? E é tremendo. E nos mostra o exemplo de uma nova vida, né, em Cristo, se inicia após o batismo. Todas as coisas ficaram para trás. A cegueira espiritual tem que acabar, né?
assim como Deus tem feito em nossas vidas. Toda cegueira, todo engano, toda mentira tem sido desmascarado para nós perante a palavra de Deus. Por isso que é tão importante estar examinando, aleluia, a palavra de Deus e refletindo, né, no que cada versículo traz para nós. Livro de Atos, capítulo 22, 16, diz assim: e agora, que está esperando? Levanta-se e batiza-se e lave seus pecados, invocando o nome dele. Ou seja, após crer, aceitar, né, a palavra de Cristo, levanta-se, batiza-se e lave os seus pecados. Então nada adianta se batizar e permanecer no pecado. Para Cristo você está caído da mesma forma. E a palavra de Deus ensina, ao conhecer a palavra, levanta-se, batiza-se, ou seja, inicia uma nova vida com Cristo, invocando o nome dele. A obediência nos traz a certeza perante, aleluia, Jesus, a misericórdia de Deus, que o nosso pedido, as nossas orações serão ouvidas e respondidas, assim como creu aquele homem, né, chamado Simão, anteriormente mágico. Ele disse a Pedro: ora, né, tu por mim, porque ele tinha certeza, por ser Pedro um homem de comunhão com Deus, a oração de Deus seria ouvida, respondida e ele seria perdoado. Amém, irmãos? Então, fica por aqui este estudo, né, sobre o batismo, onde nós aprendemos o batismo que foi deixado por Jesus, que é o batismo nas águas correntes, que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que após o batismo inicia-se, né, uma nova vida, porque morreu aquele homem que pecava, morreu aquele homem que mentia, morreu aquele homem que adulterava, prostituía, morreu, e nasceu uma nova criatura. Então, o que é passado ficou para trás. Você será visto por Deus, né, e analisado por Deus mediante o que foi feito e falado após o seu batismo. Então, muito cuidado, porque o seu batismo só é válido se for feito mediante os ensinamentos da Bíblia Sagrada. E se não houve nova vida, e se não houve arrependimento, não houve também justificação dos seus pecados. E, portanto, não há salvação. Amém? Ficamos por aqui. Já está quase no horário, né, do pastor Eduardo está entrando no ar, com oração ao vivo, do meio-dia. Então, a paz do Senhor para todos os irmãos, né, que estão nos ouvindo. Obrigado aos irmãos que têm tirado este momentinho para estar juntamente aqui comigo, né, examinando a palavra de Deus. Obrigado, irmãos, e que vocês possam a cada dia mais aprender de Cristo, porque para isto eu tenho orado e vivido, né, para que o Senhor venha me usar nas mãos dele como uma ferramenta para abrir os olhos de muitos a qual estão fechados e muitos a qual estão presos no pecado, a qual outrora eu também estava, possam ser libertos, assim como todos nós que estamos em Cristo Jesus fomos libertos, amém? Pela verdade de Cristo. Então, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Quem vos despede de vós agora é a tua irmã em Cristo, Adriane Santos. A paz do Senhor Jesus.